Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Claro que antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você compartilhar, se inscrever em nosso canal, fazer todo aquele ritual virtual que é necessário para levar mais longe histórias como é que a gente vai contar dele, que não é um astro do cinema, mas vivencia esse mundo do cinema há muito tempo. O empresário, dono do Cine Globo, que está chegando aí, inaugura na próxima semana e vai contar histórias aqui, o Roberto Levi Júnior. Seja bem-vindo, Levi, tudo bem? Opa, tudo bom? Muito obrigado pelo espaço. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Unijuí, parceira do Cine Globo, parceira também da nossa divulgação inicial da abertura do novo Cine Globo Juí, dia 17 de abril. 17 de abril, tá chegando. Chegou a data tão esperada. Pois é, mas antes de a gente falar dessa... quase uma novela, uma saga, né? Uma série que foi essa obra, né? Dá pra se dizer 3 temporadas. 3 temporadas. 3 temporadas até emocionantes, né? Emocionante, com muita garra, persistência, muito choro, muita vontade de trabalhar e muita vontade de realizar esse sonho, né? Um sonho... com certeza toda a família e principalmente o meu sonho de vida, né? Pois é, um sonho de família, você falou, e eu quero começar por aí, de uma família que há muito tempo se dedica às telonas, né? Sim. O cinema faz parte da tua vida desde que você nasceu. Conta um pouquinho dessa história que começa lá em 1948. Isso, eu sempre brinco que eu nasci dentro do cinema, né? Então, eu sou a 3ª geração, né, da família Levi. O meu avô, em 48, ele começou num velho casarão, lá na cidade de Três Passos. Na época que Três Passos tinha 60 mil habitantes. E aí, ele se encantou tanto com o cinema, né, com a exibição de cinema, que aí o foco na época dele, o trabalho mesmo, era olaria e marcenaria. E ele se encantou tanto com o resultado, né? Porque o cinema naquela época era em cadeiras de palha. E o chão tudo de barro, né? Com maravilha, o pai falava, né? E aí ele resolveu construir o prédio. E por incrível que pareça, parece que é a nossa mesma história que aconteceu aqui em Juí, né? Também teve muito imprevisto, muita garra e persistência. Parece que isso está... instituído assim, né, na nossa família, né, que querem fazer isso, mas vocês vão ter que mostrar mesmo, querem mesmo, vão sofrer, mas vai dar resultado, vai dar certo. Então ele acreditou tanto que hoje estamos comemorando 70 anos do Cine Globo, né. Na época lá, os imprevistos que aconteceram foram 2. Um que, quando ele levantou o paredão, né, lá o cinema Três Passos é todo com tijolo maciço, as paredes 40 que falam, né? E todo de madeira pura, né? Madeira lá de Derrubadas, daquela região lá. Sim. Agora, só ainda para recuperar um pouquinho do teu avô, a paixão dele por cinema veio de onde? Ele era um cinéfilo? O meu avô, eu sou assim o resquício da família, assim, né? Eu sou o mais novo, assim, o filho mais novo. Então, o meu avô, ele nasceu em 1902. Então, eu nasci em 88, né? Então, eu peguei ele bem idoso, né? Então, eu não conversei muito com meu avô sobre cinema, mas eu acompanhei toda a trajetória dele, agora como idoso, ajudei a cuidar dele. E ele... eu não consegui ter essa questão como ele foi empresário do cinema. Mas o meu pai, o meu tio ainda vivo, né? Contavam muito que o meu avô, ele gostava de viajar. Coisa que tá no sangue, parece, dos Levi. Também. Eu também não consigo parar em casa, cara. Depois vamos falar das viagens, né? E aí, ele, numa dessas viagens, ele tava em Paris, em 1924, por aí. Ele tava em Paris, e aí ele viu os primeiros filmes falados do irmão Lumière. É de arrepiar isso aí, né, cara? Imagina lá, tu tá presenciando um fato histórico, né? Um acontecimento único, ímpar, como a abertura do Cine Globo Juí, né? Quem for nessa abertura, agora em diante, eles vão estar presenciando um momento único, um cinema de calçada. Depois de 40 anos, uma empresa resolveu acreditar e investir do zero um prédio de calçada aqui em Juí, né? Grande investimento, né? Sim, mas e pensado assim para ser um prédio
específico para esse cinema, que tu tenha também todo o conforto, segurança, né? Mas já vamos falar disso, né? já vamos falar isso. Eu vou estar tanto de falar do cinema novo de Juiz, né? Mas voltando à história, né? Então teve toda essa vontade, essa persistência, porque os paredões que ele ergueu caiu, deu um vendaval, a parede do lado esquerdo e direita caíram, ficou só a frente e o fundo. E ele, de novo, foi lá, ergueu, só que com tanta raiva, ele pegou a cada 1 metro, se alguém passar lá em Três Passos, o pessoal que também conhece o cinema, a cada 1 metro tem os pilar, tem os pilar bem largos, assim, né? Então, não tem como cair, né, mais aqueles paredões. Daí tá, ele reergueu de novo, aí lá em Três Passos é que nem em Juí, aqui o cinema, também é numa subida. Né? E aí, no caso, assim, depende, lá são 2 sentidos, né? Na subida e descida, né? Agora aqui em Juiz ficou só a subida, né? Quando eu comecei a obra, era subida e descida. Mudaram a mão. Mudaram. E daí, um Fusca resbalou na estrada de barro, bateu no poste, o poste caiu na frente do cinema e pegou fogo na frente do cinema. Aí então, não bastando tudo isso, ele não desistiu e continuou a obra, né? E a obra também foi, dá para se dizer, quase 6 anos. Se for pensar, ele em 48 que começou toda essa trajetória, foi em 55. E eu comecei a trajetória. Olha só que incrível, não tinha parado para pensar isso aí. Mais ou menos o mesmo. Eu comecei em 2018 com a compra do terreno, 2019 a construção. E 2025... Veio pandemia, enfim, claro, veio a pandemia, né, tudo, né, chuvaradas. E aí 2025 a gente inaugurou. Tá inaugurando. Quase assim na mesma proporção, né, de 6 anos, né. Agora, o cinema passou por várias fases nessa Sim. época, né, e algumas muito difíceis. Tem esse tempo aí, que é um tempo... É o auge, né. O auge, 55, né, do cinema. Os 50, essa o cinema época, como uma grande novidade. Os anos 50 foi o auge, né, dos cinemas de calçada, onde todas as cidades tinham, né. Cara, assim, ó, começar pra minha região lá, que eu conheço mais, eu não sei se o pessoal conhece Portela, que é uma cidadezinha pequena, Criciúmal, até o Maitá tinha cinema também, sabe? Quase todas as cidades tinham cinema, prédio que foi levantado para ser cinema, que infelizmente com o passar do tempo passou para virar, quase todos viraram igreja. Pois é, os anos 70, 80 começa a decadência. Na verdade, não, começou nos anos 85. Meio da década de 80. Meio da década de 85, e daí, primeiro porque começou já a evolução do VHS, né? Os videocassetes chegaram, né? E aí, e mais assim também, como eram prédios velhos, é aquela coisa, eu vejo também não só uma culpa do VHS, tem que pensar uma coisa, hoje nós estamos vivendo o streaming nesse momento. O VHS naquela época também não era muito fácil acesso. Ele não era todo mundo que tinha um videocassete, né? E também o streaming hoje já é muito mais fácil o acesso, né? Então, com certeza o VHS veio a somar, mas eu acho que ainda houve muito assim administração, investimentos, tudo demorava. Eu lembro que meu pai, ele lia o jornal e escutava rádio para acompanhar os lançamentos. Ia conhecer as pessoas e acompanhar o que as programações do cinema, o mundo, a cultura, que girava, né? Hoje não, hoje está muito mais fácil o acesso, né? Então acho que foi N coisas assim que aconteceu para administrar um cinema. E outra situação que eu vejo muito, e foi um dos fatores que mais prejudicou nos anos 90, 2000, que nós temos também paralelo a isso, a evolução depois do VHS, o DVD, a internet, mas o que mais prejudicou mesmo foi a produção da película 35mm. O que mais prejudicou foi isso aí, porque os cinemas eles tinham que receber uma cópia para poder exibir o filme. Vamos botar um exemplo agora. Vamos falar do Minecraft, aproveitar o momento. Que vai estar em cartaz. Que, inclusive vai estar em cartaz no Cine Globo e Juí. O Minecraft, ele entrou nos cinemas, estreia agora, né, semana passada. Daí o estúdio fez 100 cópias. E no Brasil tinha 2.000 salas de cinema. E aí como é que faz? Não sei, tá entendendo? Aí as 100 cópias vai primeiro aonde? Vai pra capital.
vai para Passo Fundo, vai para Porto Alegre, capitais, né? Porto Alegre, depois Passo Fundo, cidades maiores, Caxias, por exemplo, assim, né? Para depois chegar em cidades... Para depois chegar nas cidades do interior, que são cidades que menos faturam, obviamente, por causa da população, né? Então, isso foi um dos principais fatores que... Tinha época que demorava 5 meses para chegar o filme. Eu presenciei isso. Até quando era pequeno, no colégio, eu tirava um sarro, assim. Eu não vou no cinema, dos coleguinhas. Eu já tá na locadora lá. Sabe? Tipo, o filme chegava antes da locadora e depois estava no cinema. Porque não tinha como tu exibir um filme digitalmente. Até, um exemplo assim, o cara vai querer ser sacana. Eu vou pegar um filme pirata e vou exibir no cinema. Até porque, meu Deus, se fazer isso. É uma multa furiosa, é pirataria. Né? Ainda mais em exibição, que pior ainda, né? Mas na época não tinha o que fazer. Tinha que esperar o filme chegar para poder exibir. E aí as pessoas já tinham visto. E isso foi o fim. Nos anos 90 fechou 90% dos cinemas do Brasil. Como é que vocês, a família, né, vivenciou Eu achei uma matéria, até eu separei agora para o pessoal que está coletando informações da nossa história. Eu achei uma matéria lá do jornal Senhor Persistência, dizia pro meu pai, né? Ele na cadeira, na sala de projeção, com o projetor atrás, em 35mm, que inclusive a gente trouxe um projetor 35mm para as crianças e adolescentes que não conhecem esse projetor, vai ter lá no hall de entrada do Cine Globo de Juí, vai ter esse projetor lá. Que tinha uma matéria dizendo Senhor Persistência, mesmo com as salas de cinema fechando, público baixo, ele não desiste nunca, né? Um dos fatores que fez também não fechar as portas é por causa do prédio próprio, né? O prédio já estava... Tinha um custo não tinha custo de aluguel, tu tinha um custo... e também a questão de funcionários também foi muito era reduzido. Meu pai sabia passar filme. Meu pai fazia tudo. Como eu também sei fazer tudo da operação, né? E naquela época eram 2 pessoas que tocavam. O avô ainda era vivo, presenciou esse momento, e como é que ele sentiu emocionalmente esse baque da decadência? Sim, cara. O meu avô acabou falecendo em 98. E ele, com certeza, para ele era triste demais, né? De ver todo esse sonho e a família dependendo disso, né? Então isso foi bem complicado, porque a gente vive do cinema, né? E na pandemia agora foi também bem complicado, porque a gente ficou 2 anos sem trabalhar. E a gente só faz isso, né? O pessoal, toda vez que eu vou falar com a Disney, Warner, a Paramount, eu falo que sou do Rio Grande do Sul, eles acham que a gente é granjeiro, que tem gado, plantador de soja. Não, vocês são ricos. Eles acham que a gente é tudo rico aqui embaixo. Eu falei, mas gente... Rico do agro ainda. Isso, sabe? Não, eu sei que vocês têm terra aí, não precisa se preocupar, sabe? Tipo, e as questões comerciais também, negociação, né? Então, foi bem complicado, assim. E eu lembro ainda de uma reforma que o pai fez nos anos 90, daí chamou meu avô, ele se emocionou todo. E era uma reforminha cara. Tipo, foi pintado as paredes, foi trocado umas poltronas, foi colocado uns ventiladores de parede. Era o sonho dele ali, né? Sabe? Mas foi bem uma persistência, assim, cara. E graças a Deus, essa persistência que o meu pai teve, eu tô aí. Eu não imaginava, né? Eu acabei... Sexto cinema vindo aí, né? Sexto cinema. Ele, infelizmente, acabou falecendo em 2018. E daí, ele não pegou essa evolução, né? Tipo, ele chegou a pegar até Palmeira e Santa Rosa. Aí, Frederico, ele não conseguiu acompanhar Cruz Alta, né? E Guarijuí, né? Mas aqui em Juí, inclusive, ele estava presente em 2018, no lançamento da obra, né? A gente veio aqui na prefeitura... lançamos a obra para a comunidade, acho que não sei se vocês estavam presentes, né? Sim. E aí foi emocionante tudo, então para ele foi gratificante, né? Imagino que sim. Pra gente finalizar esse primeiro bloco, Levi, eu queria que você contasse dentro dessa infância, como você disse, crescendo dentro de um cinema, uma história peculiar que você lembra, que tenha te marcado na infância em relação a esse mundo do cinema, seja um filme... uma história que acontece dentro,
relacionamentos lá dentro, enfim. Tem várias. Eu imagino que não me pegou de surpresa, mas não precisa combinar, né? Porque tem muita história. Por isso que é encontro casual, né? Nada é combinado. Cara, uma das histórias que eu tenho vergonha e lembro, que eu pequenininho, começando assim nas histórias que veio na cabeça, eu tinha uma mania de me fantasiar de Batman. E ficava correndo pequenininho dos corredores do cinema, daí subia em cima do palco e com a máscara do Batman e a capa, ficava me jogando assim, incomodando o público presente, né? Isso é uma vergonha. E meu pai era muito rigoroso, né, com a questão de lanterninha. E também, voltando agora, o cara costura muitas histórias, né? O filme Minecraft, que entrou em cartaz, me chamou muita atenção, não sei se vocês viram, da falta de educação dos adolescentes na sala de cinema. Eles meio que parece que combinaram antes de ir nas sessões e na hora de algumas cenas emocionantes, e fora não é só a educação, mas, cara, jogar alimento fora, jogar alimento nas outras pessoas, pipoca, pegar balde de pipoca e jogar nas pessoas, pegar o copo de refri e jogar nas outras pessoas. Poxa vida, cara, isso aí tá sendo o ápice da falta de respeito à educação. Naquela época era uma conversa aqui, uma conversa lá, né? Imagina, tá louco, tu vai no auditório, no teatro, tu tem que ter uma certa educação, né, uma ética, né, um comportamento, né, cara. E então ele era muito rigoroso, fiscal, né, lanterninha também, né. E aí eu incomodando lá os clientes, e às vezes passava debaixo das poltronas e puxava pelo pé ainda. Não, era uma praga. Tá louco, cara. Isso é das histórias de criança. E outra história que me chamou muita atenção foi quando eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Foi em 99. Eu tava com 11 anos. E foi, eu acho que o momento que eu vi mais gente na minha vida no cinema, e parece que deu uma luz, assim, né, no fim do túnel, com o Titanic. Eu ia dizer, deve ser o Titanic, né? Nossa, cara, meu Deus do céu. Isso foi, assim, 4 meses de sessões, até a última sessão, que o pai fez ainda promoção, última exibição, R$1. Meu Deus, os cinemas antigamente eram muito grandes, né? Então, o cinema Três Passos já tinha 600 lugares, né? Hoje tem 400. Porque é grande ainda, né? É grande, sim. E Juí vai ter 2 salas de 114. E aí o pessoal, meu Deus, mas só isso. Gente, se eu colocar 100 pessoas numa sessão hoje, eu tenho que agradecer. São os infelizmente mudaram, mudou. Né? E outra, a gente faz uma sala com uma acústica perfeita, né, com umas poltronas top, vai ter poltrona VIP, reclinável, sabe? Então tu consegue ter mais salas de cinema. Antigamente era um pavilhão com muitas poltronas. Palmeiras das Missões tinha 1.500 lugares. Imagina, o cinema. 1.500 lugares. 1.500 lugares. E aqui próximo, Santo Ângelo, o nosso amigo Flávio, do Cinecismo, mandar um abraço para ele, que do prédio que eles têm, dos anos 50 também, acho que era mil e poucos lugares. Aí Juí, quantos lugares que era? 800? Por aí. Que também é Flávio também, né? Saudoso, Flávio. Faleceu, nosso amigo. Inclusive ele ligou pra gente na época, em 2018, assim. Poxa, por que não comprou o meu cinema? Daí, não, a gente quer fazer um projeto zero, estacionamento embaixo, né? Com mais salas de cinema, porque às vezes demolir e readaptar às vezes é pior, né? É mais difícil. A gente vai falar dessa reforma, de toda essa obra agora no segundo bloco. Chegamos ao fim do primeiro e claro que tem que terminar com música. Quero que você anuncie as 2 primeiras do Encontro Casual. O que a gente ouve? E aí já vamos entrar depois num outro assunto que são as viagens, né? Sim. Mas isso pro segundo bloco. Que a gente termina ouvindo o quê? Cara, nós estávamos conversando aqui em box. Eu sou muito adepto, fã do rock. E talvez porque eu nasci vendo filmes e músicas americanas e aquelas músicas lindas, né, com letras e tudo mais. Mas até eu ia dizer umas músicas que foi dos shows que eu frequentei, Iron Maiden, Metallica, Ozzy. Mas nesse momento é uma música que o momento seria perfeito, ela, que é Don't Stop Believe, que é nunca parar de acreditar nos sonhos, né, cara? Então, para começar bem. Para começar bem, cara. E é isso aí, esse é o sinônimo, a ideia da conversa, que a gente tem que acreditar nos sonhos, persistir, que eles vão vir brilhar. E essa é a música do momento. E na sequência, são 2 do primeiro, Levi? Na sequência? Aí vamos pro rock, vamos pro Kiss, Psycho Circles, Welcome to the Show. É o nosso convidado aqui do Encontro Casual, o Roberto Levi Júnior, o filho, Roberto Levi Filho, o Levi
do Cine Globo, que vai começar as atividades agora, dia 17 de abril. Não perca já, daqui a pouco a gente vai falar até das reservas já de ingressos para você assistir as primeiras sessões do Cine Globo em Ijuí. Vamos ouvir as duas primeiras e depois voltamos com mais bate-papo aqui no Encontro Casual. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Voltamos com o Encontro Casual aqui na Unijuí FM, recebendo hoje o proprietário do Cine Globo Ijuí, que chegou dia 17 de abril. O Levi está inaugurando o Cine Globo aqui depois de 5 anos de muita expectativa de toda a comunidade. A gente vai falar, claro, da obra, Levi, mas eu quero que você antes fale desse hiato de tempo, né, do Levi criança, ainda trabalhando no cinema, e estou falando de tecnologia, né? Mudou muita coisa do que hoje temos lá no Cine Globo pro que você tinha no Cine Globo lá de Três Passos quando começou a circular nesse mundo. Sim, graças a Deus que mudou muito, cara. Putz, passavam muito perrengue lá? Nossa, cara, direto. Conta aí que tipo de problemas uma sala de cinema dos anos 80 lá Para começar, a sala de cinema tinha que ter 3 operadores. Hoje, acreditem, não tem ninguém operando. A gente é tudo automatizado, né? Hoje, tudo automatizado. Eu já vou chegar nesse detalhe. Antigamente, eu presenciei, nós estávamos contando agora nos bastidores aqui, que o filme ele vem por partes, né? Era a película 35mm, né? Então, depende da duração do filme. Então, ele tinha filmes que tinha 5 partes, 7 partes. Aí chegava os filmes pela rodoviária, daí tinha que ir lá na rodoviária, pegar aquele saco de 50 quilos para mais, daí lá ajudar o meu pai. Aí levava esse saco pesado lá para a sala de projeção da escadaria, chegava lá e aí ficava lá 3, 4 horas montando os filmes. Aí tinha que pegar as partes do filme, ficar olhando contra a luz para ver se a parte tá certa, para ver se não tava uma parte rebobinada. Às vezes na pressa, meu pai já colocou o fim no início. Sim, desligava o projetor. Isso eu já vi também. Começava assim, já a última parte, assim, pá, o que é isso? Daí desligava. Por que aconteceu de botar a última parte? Porque arrebentou o filme. Isso é uma das coisas que acontecia bastante. Porque o filme tu emenda com durex e tu passa nas engrenagens do projetor. Aí essas engrenagens, elas ficam trabalhando, né? E ficam mastigando a fita. E aí chega uma hora que ela vai arrebentar. E aí, então, era na corrida, assim, de pegar e emendava errado. E já chegou o momento que nós tivemos que deixar o filme correr, a fita correr, assim. E a fita vai longe, cara. Vai quilômetro. Descendo fita, escadaria abaixo, para não parar a sessão. Porque, como é que foi o fato da fita da... Eu não lembro bem exatamente. Que filme era? Meu Deus do céu, cara. Eu acho que era O Senhor dos Anéis. Nossa. Eu acho que era O Senhor dos Anéis, cara. Porque foi o maior filme que eu vi. De tanta fita que não acabava, cara. Meu Deus. Assim foi porque nós já tava com um sistema de rolão, que chamava. Porque como é que era antigamente? Isso é o início dos anos 2000, né? O Senhor dos Anéis. Sim, isso. Era com o sistema de rolão. Antes eram 2 projetores. Era esse mesmo. Eram 2 projetores que tocavam porque eles tinham uma bobina e essa bobina ela colocava em cima e a fita descia para baixo. Aí quando terminava essa parte, tu acionava o outro projetor. Aí o outro projetor entrava na segunda parte. Dessa segunda parte descia já para outra bobina. Aí depois, já nesse meio tempo, já tinha que pegar a outra parte, colocar no outro projetor, a terceira parte. Quando tava terminando aquela, tu entrava na outra parte. E assim ia trocando os projetor. Daí depois, para acabar com essa folia, inventaram o sistema de rolão, que era uma coisa simples, né? Não sei como é que não pensaram esse povo. Às vezes demora para ter a ideia. É um sistema de um rolo grandão que tu te colocava a fita, tu pegava uma parte 1, colocava ela, passava para esse rolão, depois tu emendava a segunda parte e ficava só aquele rolão indo pro projetor. Então era muito mais simples. E o Senhor dos Anéis, nossa, cara, nunca terminava nunca, e aquela fita já saiu, porque ele é um arco, como se fosse um raio de bicicleta, assim, né, o rolão, e daí a fita saía fora do rolão,
E parecia que ia cair aquele filme pra fora, assim. Eu tinha que ficar com o dedo em cima. Deu pai, vai lá, mano, coloca o bom lá em cima pra não cair. Eu ficava lá no rolão, ligava o projetor e ficava lá em cima, assim, até ele baixar. Pra entrar dentro, a fita dentro, pra não, senão ela ia vir e cair fora. Isso por quanto tempo tinha que ficar com a mão em cima? Dava uns 10 minutos. Nossa. Isso era um castigo, porque a mãozinha do cara aqui fica 10 minutos com a mão erguida. Isso também, o pai me botava de castigo de joelho com a mão erguida. Olha, eu tô aprendendo a fazer bagunça. Dói ficar a mão erguida. Chega de ficar de Batman aí no cinema. E não só montar o filme, que era demorado, e também ele saía muito fora do foco, fora do quadro, que passava emenda. Geralmente quando passava uma emenda mal feita, às vezes as fitas, o pai culpava a fita, mas eu acho que ele que errava. dava uma emenda lá e aí o que é fora do quadro? A imagem fica pela metade, assim, né? Como era aquelas TV antigamente. Ficava tudo pela metade. Fora do foco é embaçado, né? Que tem que ajustar o foco. E era assim, toda a sessão era uma arte, cara. E filmes longos tinham geralmente, pelo menos aqui... Intervalo, o intervalo. O interlude, como é que falava? Interlude. Faziam também no... Sim, fazia. Inclusive eu fiz um filme agora, cara. Tinha 3 horas e meia, cara. Putz, olha lá que filme que era. Foi agora há pouco. Meu Deus, mas enfim. Mas não cola mais bem isso aí, né? O público não gosta mais, né? Não. E fazendo já a ponte agora pro Cine Globo atual, o que as pessoas vão encontrar no Cine Globo que tem tudo de mais moderno, sim, enfim, em termos de acústica, de conforto, de projeção. Como eu falei, graças a Deus que mudou, né? Porque agora ficou muito mais fácil com o projetor digital. Eu entrei, dá pra se dizer que meu pai era analógica e eu só era digital. Em 2014 houve essa transformação, né? E inclusive tá filmado também o diretor do filme, Christian Javas, quero mandar um abraço, que ele tá lá no Hotel Vera Cruz, aficionado pela nossa história e pela família, pela nossa garra aí de acreditar no cinema, na 7ª Arte, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele tá aqui presenciando essa abertura do cinema, né? E em 2015 ele começou a filmar a nossa vida, a transição do meu pai para mim, para a era digital, né? Então vai ter um filme que em breve nós vamos exibir aqui no cinema também, para o pessoal conhecer. Tem toda essa parte de montar o filme, o pai naquele projetor, e eu entrando então com as filiais em Palmeiras, Santa Rosa, com o projetor digital. Deu um momento assim, até eu brinquei pro pai assim, pai, vai lá, corre que tá fora do foco. E ele foi lá correndo assim, primeiro pensou, mas como é que eu faço? Eu falei, nem precisa fazer nunca mais, eu tô ajusto o foco uma vez e deu. Deu outra vez assim, pai, vem cá ver como é que eu monto o filme. Daí os filmes vinham num HD, né? Pra te ver como já evoluiu, né? De 2014 pra cá. Eles vinham num HD grandão dos estúdios, numa maleta do James Bond e tudo. E daí eu falei, pai, olha só, coloquei no servidor. Tá pronto. Isso não é cinema, isso não pode, vocês não sabem o que é montar filme. Ele ficava indignado, né? Ele é daqueles meio rompante assim, né? Não, vocês não sabem o que perderam a arte isso coisa. Não é cinema. Não, tu pegava HD, colocava no servidor, dava um ingest, que a gente chama, baixar, fazer download do filme. E, então é um processo esse, tu recebe o filme e tu tem ele no cinema. Mas ainda não consigo executar o filme. O estúdio lá nos Estados Unidos tem que mandar uma chave para aquele cinema, para aquela sessão, para aquele horário. Não. E aí então tá tudo controlado. Por isso que também quero aproveitar esse momento, eu tô muito preocupado aqui, que a gente tem um controle de bilheteria. Então a gente segue muito na regra, a gente segue as normas que eles mandam pra gente ter uma boa amizade, pra ter uma boa harmonia, pra ter ótimas estreias. Porque isso é fundamental pra depois vir aqui os filmes, enfim, né? Essa rede não parar. É fundamental pra população. Então a gente pede uma ajuda da população da questão dos documentos, de quem é estudante, de quem é idoso, de quem é criança. A gente precisa que as pessoas levem os documentos no cinema. A gente precisa comprovar no sistema quem é a meia entrada, né? Porque os estúdios precisam saber quem é a meia entrada, do que tu simplesmente, até porque não consegue tirar meio, né? Assim. Então, esse é um apelo que eu faço, porque a gente tem trabalhado assim nas cidades, né? Então a gente tá chegando novo aqui em Juí, então é tudo muito novo para todo mundo, né?
Então a gente trabalha dessa forma e por isso que tem dado certo, por isso que a gente consegue ter ótimos filmes, né? A nossa ideia aqui agora, com o projetor digital, ó a diferença também. O analógico tinha só um filme em cartaz. Agora, as salas de cinemas, que eu usei para o Três Passos, Santa Rosa, bom, toda a cidade só tem uma sala, menos Cruz Alta e Juí, agora são 2 salas. Esses cinemas de uma sala só, hoje a gente tem 4, 5 filmes em cartaz. Então, isso também já facilitou a digitalização dos cinemas. Facilitou o quê? As estreias em conjunto com os Estados Unidos. Estreou dia 17 de abril agora, vamos botar, semana passada, Minecraft, né? Estreou Minecraft nos Estados Unidos, estreou em Juí, em Três Passos, em Santa Rosa. As estreias são em conjunto, então isso fortaleceu o cinema. Em 2000, começou essa onda 2012 para cá. Então, com isso fez que os cinemas conseguissem, então, a voltar, ressurgir, cara. Então, cinemas que estavam fechando, desacreditando, viram aquela luz no fim do túnel, como a gente viu essa luz no fim do túnel. E a digitalização veio para ajudar. Então, desde a praticidade de operação do projetor, que é tudo automatizado, a gente coloca o filme, deixa lá configurado o corte de tela, o foco, o som, o volume. Tudo, cara. Então, e Juí vai ser presenteada, o Cine Globo vai trazer o mais moderno projetor que existe da atualidade, que hoje, antigamente era 2 carvões no 35mm, queimando. Era um calor furioso. Sabe aquela sala do Titanic que estavam os operários, tudo suando, tudo com graxa? Era assim. Era a sala de projeção do cinema. Era assim. Eu adorava entrar lá, que era uma loucura. Aqueles exaustores grandando, puxando o vento. Para abrir a porta, tinha que fazer força, porque o vento puxava assim para cima. E um calor que era aqueles carvão alimentando, porque o carvão emite um brilho, que esse brilho passa pela película. E é isso que faz chegar na tela. Com a lente reproduzindo, né, ampliando. Então vem da luminosidade que passa a película que a lente amplifica. Então assim, era 35mm. E agora? Agora não tem ninguém lá, cara. Não tem ninguém lá. Só um ar-condicionado. Alexa, exibir filme. Eu nem tinha ar-condicionado no meu quarto em 2014 e um projetor lá, tudo friozinho, 18 graus. Então veio para facilitar, né? Então depois com o projetor digital era a lâmpada Xenon, né? Então agora a gente vai estar com uma tecnologia laser, projeção a laser. Que o projetor chegou 0 bala da Bélgica, aí, da linha Barco de cinema. Então vai ter muito mais qualidade na imagem. No som também, né? O som daí já é o processador de som, né? Mas da questão da imagem, do projeção a laser, nossa, cara. E o 3D, então, porque geralmente às vezes o Xenon fica muito fraco, né? O brilho. Ontem nós finalizamos a instalação 3D. Parece um filme 2D. O que o projetor digital te proporciona? Filmes 2D, dublado, legendado, filmes 3D, dublado e legendado. Então a gente aumentou mais uma opção de formato também, né? Porque antes era só o 35mm e legendado. Porque pro interior, por isso que o pessoal gosta tanto, no interior é o que mais vende ingresso legendado. Isso é um dado bem legal de ser analisado. Por quê? Porque os filmes legendados vinham pro interior. E por que só o dublado dá nas capitais? Porque lá que vinham os filmes dublados. Eu acabo entendendo isso, sabe? Porque os números os cinemas do interior vendem, às vezes, mais ingressos que capital dos filmes legendados. Porque já existe essa cultura de anos. Antigamente era só legendado quase, os filmes. E aí, então, agora a gente tem essa opção, né? De tu ter 3 formatos, dá pra se dizer, né? 2D, 3D, 4, dublado e legendado, né? Isso com 2 salas de cinema, né? E 4 filmes em cartaz. Quantos hoje o Cine Globo aqui pode receber? Nós, uma sala de cinema, hoje a gente coloca 4 filmes com esse projetor digital, né? 4, 5 filmes, dependendo da negociação com o estúdio. Tem estúdios, digamos a Disney, que é mais complicada. Um abraço pra Disney. A Disney tá sempre ligada aqui na Unijuí. Daí tem negociações, tem filmes que a Disney e outros estúdios também acabaram praticando, mas hoje já mudou, né?
que trancava a sala por 2 semanas. Por exemplo, tu quer passar o Vingadores? Só esse filme naquela sala, 2 semanas em cartaz. Então isso já dificultava, né? Então depende da negociação. Tem gente que às vezes fala assim, meu Deus, tá só esse filme em cartaz, por que não colocam o Mercenários, que nós estávamos falando agora há pouco? Por que não coloca esse filme, né? Que cinema lixo. Então tem muita coisa por trás, né? Então até as pessoas desconhecem, né? Então, falando nisso, Levi, o público mudou muito, né? O perfil do consumidor de cinema hoje, ir no cinema é mais do que assistir um filme, é uma experiência, né? É nisso que o Cine Globo está trabalhando também, né? Para proporcionar essa experiência. Né? Uma experiência digna de cinema, né? Então, hoje, cada vez mais, nosso público está exigente, então a gente também vai fazer de tudo. Esse Cine Globo de Juiz, esse prédio aqui, é para a comunidade aproveitar ao máximo, é para vocês que vão nos orientar, nos vão dizer se tá bom, se tá ruim, o que vocês querem mais. Nós estamos aqui para trabalhar e aproveitar esse prédio 100 anos no mínimo. Se Três Passos já tá 70, então, pelo amor de Deus, tem que ser 100 anos, né? Então, a experiência vai ser totalmente diferente, desde o conforto, tecnologia, de questão de segurança, acessibilidade. Nós evitamos... como é que se diz, arquibancadas, né, com degrau. Nós valorizamos a questão da rampa, como se fosse um anfiteatro, até porque o cinema aqui, ele não vai ser só um cinema, é um complexo cultural, que inclusive, aproveitando o gancho, só que esse aqui vai no ar sábado, né? Vai no ar sábado, já vai ter passado. Já vai ter passado, então, mas vamos aproveitar e falar que o Cine Globo também organiza eventos culturais. Nosso né? Parceiro aqui, né? Parceiro aqui da Rádio Nijuí, que aconteceu agora com muito sucesso. O Marcito. Aconteceu, o Marcito lotou o auditório. Nós estamos no futuro, gente. Então a gente organiza eventos culturais dentro do cinema. Então o público de Juí e região vai ser privilegiado em ter, além do cinema, vai ter teatro, festival. Vamos criar o festival de cinema aqui também. Parceiros podem procurar a gente. Vamos criar também. Três Passos já está na 7ª edição. Já estamos ligados com a galera do rock. Três Passos tem a 9ª edição do Cine Rock, onde nessa edição a gente junta cervejeiro, motociclistas, artesanato, cultura no geral. Então vamos fazer tudo isso aqui acontecer. Palestras lá dentro pode acontecer, videoconferência, para justamente o tempo hoje nosso está ocioso. Quero mandar um abraço do pessoal da revista Noah. É assim que você fala? Está. Agência Noah. E a revista? Revista Estampa. Noah também é nossa parceira aqui. Está aqui presente, aproveitando a entrevista, otimizando o tempo. Então essa é a ideia da videoconferência. Daqui a pouco tem um palestrante que está muito corrido, ele consegue lá, onde ele estiver, pode fazer uma videoconferência, a gente consegue fazer também nas salas de cinema. Com todo o conforto que a sala oferece. Né? Então vai ter muita coisa por vir. A gente pensou na segurança, principalmente por causa do estacionamento interno e externo, né? Praça de alimentação. Vai ter praça de alimentação, justamente para o pessoal já ficar por lá, bateu aquela fome, já saiu do cinema, já vai estar disponível, né? Então foi pensado com muito carinho, trabalhado aí 6 anos para acontecer isso aí. E graças a Deus está aí, chegou, dia 17 de abril. Vamos falar no terceiro bloco, Levi, da experiência de pandemia, né? Que fez com que tudo atrasasse. O Cine Globo já era para estar aí com as portas abertas, né? Era dezembro de 2021. Mas vamos falar isso no terceiro bloco, porque agora chegou a hora de você anunciar mais 2. Mais 2 músicas. Vamos pro rock de novo ou não? Vamos pro rock, cara. Vamos... Já que foram anos perdidos, vamos lembrar então do Iron Maiden, Wasted Years. Anos perdidos com a pandemia. E na sequência, ele veio pra gente terminar esse bloco. Na sequência, vamos pro Metallica. Vamos no Fade to Black. Nossa. Não. Vamos pro Nothing Else Matters. Porque nada mais importa. A pandemia, nada mais importa, passou. Então ficou legal essa jogadinha. É o Levi do Cine Globo aqui conosco no Encontro Casual, que faz uma pausa, depois volta com o bloco final do programa. Ficou legal. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois do intervalo, nós estamos de volta com o Encontro Casual, recebendo aqui o proprietário do Cine Globo, Roberto Levi Filho,
o Levi, que está conosco aqui falando sobre a história do cinema do Cine Globo em Ijuí, que começa muito antes, né? Já era pra gente estar com esse cinema aberto a 2016, né? Você estava falando, né, Levi, que começa a primeira sondagem aqui para abrir. Inclusive, o que te levou a Ijuí? Por que Ijuí? Escolher Ijuí para abrir essa nova sala de cinema? Ijuí sempre foi referência a cinema, né? Ijuí tinha 2 prédios de cinema. Meu pai falava muito que as melhores bilheterias sempre que era Ijuí e Santa Rosa, né? Na época, meu pai também tinha cinema nos anos 80, 78 a 88, e o Cine Odeon, lá em Santa Rosa. Até, inclusive, ele foi comprar o prédio, na hora de comprar o prédio, a mulher dobrou o valor. E aí ele acabou não comprando. Daí acabou retornando para Três Passos, em 89, eu no colo. Eu já tinha 1 ano. E aí... E eram sempre ótimas cidades, né? O público, eu acho aqui que isso vem muito... Cine Serrano e Cine América. Vem muito da cultura, né? Então a gente sempre fala, Ijuí é a cidade das etnias, uma cidade universitária, que estamos aqui presente. É uma cidade que faz acontecer, né? PIB, indústrias, comércio, vivo, gastronomia... É perfeito, Ijuí. E como é que Ijuí não tem cinema, cara? Como é que Ijuí não ia ter? Em 2016, o vice-prefeito Bira, inclusive encontrei ele agora numa partida de futebol, é jogador, vai se machucar, um abraço pra ti. Para com isso, chega de jogar futebol, se aposenta. E daí encontrei ele, falei, mas cara, eu tenho mania de falar, mas homem, andar de 3 passos. Aí ele, tu tá vivo? Eu falei, lembra daquela vez, 2016, quando procurou a gente? E aí, até a proposta do cinema era a prefeitura ajudar, né? A prefeitura estava muito empolgada com isso na época, né? E aí a gente até estudou, estudamos lugares, né? Para implantar o cinema, mas a gente não queria fazer um cinema adaptado. E aí a gente preferiu não, vamos então fazer um projeto do zero, vamos fazer um projeto legal, um prédio para cinema e vamos começar atrás disso, né? Isso daí, o projeto começa em 2018. 2017 foi o projeto, né? E aí a gente começou a procurar terreno aqui e tudo, né? Até inclusive a prefeitura ofertou um terreno aqui perto de vocês, cara. Olha só que história. A pedreira aqui atrás. E aí a gente, pela localização, não achou muito legal, sabe? E aí a gente gosta mais da região central, assim, né? Claro. Justamente porque a gente se envolve muito com a comunidade, com projetos escolares, né? Com projetos com as outras entidades como a PAI. Esses dias a gente fez agora a semana do autismo, né? E aí então também a gente trabalha muito com assistência social, idosos e fora também com o comércio em geral, né? Então pela logística achamos melhor ir para o centro, né? E desde então também, né, essa relação com o Ijuí já ficou e teve essa inserção na comunidade aqui, né? Sim. O Cine Globo é parceiro nosso aqui no Domingo no Campus, que é um evento tradicional da Unijuí FM. Desde 2022, eu acho, né? Desde 2022. 22, sim, os 22. E tá presente. Essa é uma marca do Cine Globo em todas as regiões onde atua, né? A gente gosta muito de trabalhar com a comunidade. Até de antemão a gente já está fazendo parcerias assim com, por exemplo, o Sicredi também, com sessões, parceria com eles. A gente quer trabalhar muito com o público do agro também, sabe? Trazer para salas de cinema. A gente tem, como eu estava falando antes, essas entidades sociais que a gente vai querer fazer sessões, projetos, sessões específicas, né? Também a gente se preocupa muito com as crianças carentes, né? A inclusão, a acessibilidade às salas. Isso é muito importante. E não depende, a gente não é só um cinema que vai querer vender o ingresso inteiro, né? A gente vai se preocupar em essa formação de público e essa acessibilidade. Daqui a pouco essa criança se desperta um interesse tão grande e o cinema ele nos dá portas para muitas coisas na vida, né? Então, daqui a pouco ela pode ser aí... Meu Deus, só de pensar que já vem um monte de profissão, né? Editor, fotografia, ator, diretor de fotografia, meu Deus, diretor de edição, e vai indo, né? Coisa, roteirista, produtor, meu Deus, vai puxando figurino, maquiagem, trilha sonora, música, o cinema tá tudo, é uma arte completa.
né? Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Trabalhar com a comunidade, né? E a gente já vem trabalhando com o Ijuí, né? Já desde o projeto com vocês, com o Ijuí, também incentivando. Agora teve um evento também do Rotary também, a gente valoriza muito esses trabalhos sociais, essas entidades patrocinando. Inclusive, vou deixar aqui um convite para o evento Geek que vai ter na praça. Nós também somos patrocinadores, vamos estar lá também fazendo uma campanha de cadastro no aplicativo do Cine Globo, né? Quem for lá se cadastrar vai ganhar uma pipoca. Falando em pipoca, vou entrar aí. Não podemos esquecer da pipoca, a famosa pipoca do Cine Globo. A pipoca do Cine Globo também foi a resposta num outro período que teve de crise, que foi responsável por atrasar a chegada do Cine Globo aqui em Juí, que é a pandemia. Né? Sim. Conta essa história, porque a pipoca foi uma maneira também do Cine Globo sobreviver. Sim. Muitos cinemas não conseguiram isso, né? Acabaram sucumbindo à pandemia. Nós somos até case de estudo, né? O Cine Globo, se você colocar no Google, foi um dos únicos cinemas da América Latina que se manteve de porta aberta. A gente acredita e persiste tanto no cinema e talvez no que a gente faz por amor. A gente não desistiu assim tão fácil na hora de mandar a gente fechar as portas, sabe? Mandar tu parar de trabalhar. Isso foi acho que das piores coisas que aconteceu na vida. Mas então a gente continuou uns 2 meses adentro, ainda foi março que fechou tudo, 2020, né? A gente foi em abril e maio, assim, até que chegou um ponto que não tinha mais o que fazer, né? E aí veio ordem lá de Brasília, assim, que esse cinema aí tava... Bom, a G1, a Globo, tem uma matéria: cinéfilos kamikazes arriscam a vida a frequentar um dos únicos cinemas abertos na América Latina. Pensa comigo, era o cinema de Santa Rosa, cabe 700 pessoas, tem um pé direito de 15 metros de altura, tem 6 portas de emergência. A gente conseguia colocar a cada 10 metros, 15 metros as pessoas. Se as igrejas poderiam 30 pessoas, a gente também queria 30 pessoas, só para poder trabalhar e manter. A gente só pensava em manter, não é no nosso, a gente pensava as famílias que dependiam da gente. Isso que mais nos preocupava. E aí, infelizmente, não deu, né? Então, o que a gente fez? Vamos se reinventar. Tinha o People Truck, já era um projeto que inclusive, estava insercido aqui na comunidade. Esse domingo estava aqui presente. Fazendo sucesso. Domingo do campus, vendendo a nossa famosa pipoca. A gente pensou, vamos colocar para trabalhar o People Truck, vamos fazer parceria com o Sesc. Fizemos parceria com o Sesc de várias cidades, levamos o cinema drive-in, onde as pessoas, o cinema, a arte, ela é um remédio, né? A alegria, a diversão. E na pandemia foi fundamental. Foi fundamental, né? Gente. Meu Deus do céu. Eu tava entregando pipoca. Como é que funcionava o cinema drive-in? Os carros chegavam, o Sesc entrava com um telão inflável, eles tinham um rádio transmissor, que dentro do carro as pessoas escutavam o filme e nós passava no telão inflável, e o People Truck estava presente, levando hambúrguer, pipoca e bebidas. Aí as pessoas chegavam e estacionavam o carro. É uma ideia legal, eu sou parceiro de fazer, cara. Daqui a pouco nós fazemos aqui. Novamente, alô Sesc. Essas pessoas chegavam, ligavam o alerta, e aí nós chegávamos no carro, fazia o pedido de pipoca, com máscara, com todo o distanciamento. Chegava de umas pessoas que não abriam quase nada do vidro, assim, baixava assim, eu quero uma pipoca, falando assim por cima do vidro, assim, eu quero uma pipoca e uma coca. E aí a gente ia lá no trailer, pegava o balde, levava no carro. Então isso foi muito legal, cara. A gente via as pessoas assim, nos agradeciam assim, no jeito como se tivesse, não sei, tipo, fazendo um sonho de voltar à tona, sabe? Como a gente ficou preso, praticamente, às vezes, chegou a dar 1 ano que a gente ficou preso, assim, né, cara? Preso. Acho que bateu um ano, período cara. De bandeira preta, fecha tudo, né? Isso é um dos motivos que eu falo que o cinema não vai morrer. O cinema é uma interação social. O ser humano não foi feito para ficar em casa, né, preso. Olha os restaurantes. Nós temos hoje ótimas cozinhas dentro de casa, né? Ótimos utensílios. E olha quantos restaurantes que estão abrindo. E ótimos restaurantes abrindo ainda, né? E oferecendo cardápios diversos, variados e de diversos valores. E se mantendo. Por que um cinema não vai se manter? Né? Sendo que, inclusive, tá no vídeo da divulgação do Cine Globo aqui, a menininha, eu quero achar essa menininha, eu vou mostrar, quero dar de presente 1 mês para essa família frequentar o cinema.
que ela falou assim, nós temos uma tela grande em casa, nós temos uma pipoqueira que faz em casa, mas não é essa a experiência. Mais que isso. É mais que isso o cinema, né? E é isso que faltou, é essa lacuna que teve aqui em Juí, de ficar 20 anos sem cinema. Eu vi um comentário quando a gente anunciou a abertura, uma mãe falando assim que ela era de Três Passos, ela falou assim, graças a Deus meus filhos vão poder crescer dentro do cinema, né? Que eu vim pra cá nova e não tive essa oportunidade. Então, esses comentários, assim, chega a dar um nó na garganta. Então é isso aí, então a gente teve que se reinventar, e aí nós tinha também bastante estoque de balde, de pipoca. A gente trabalha muito com produtos oficiais, né, balde de plástico, copo de plástico, então a gente criou o sistema de delivery, que foi mais um case de estudo, que os outros cinemas, gente, se tá dando certo, até vamos copiar. Vamos ver, até eu dei entrevistas para a Associação de Cinemas aí, e expliquei como é que a gente estava aplicando, trabalhando, e o pessoal se pilhou, né? Você chegou a temer, Levi, durante a pandemia, de fechar? E aí eu vou aproveitar, há pouco tinha perdido teu pai, né? Sim. E ver se na tua geração morreu um sonho de família que há 3 gerações estava vivo. Eu constantemente ouvia, inclusive, até não me leva mal, Luiz, SBR, construtora, ajudou até a vender o prédio aqui, tá? Eu nunca tinha falando pela primeira vez. Em 2021, a gente acumulou diversos empréstimos chegou um momento que o dinheiro acaba, né? Tu não trabalha, acaba o dinheiro. E o que a gente fez? Esgotamos todas as possibilidades de empréstimo. Lembro até hoje. Foi o último empréstimo, se não abrir agora, ia fechar as portas. Parece que tudo tá escrito na vida e tu tem que ir indo, acreditando que vai dar certo. E naquele momento, assim, eu falei, esse é o último empréstimo que vai dar e vamos ver o que vai acontecer. E no fim, não é que acabou a pandemia, deu certo, os cinemas voltaram, nós recebemos um presente que era o Homem-Aranha, um novo filme, com 3 Homem-Aranha, não veio um, veio 3, e recebemos uma medalha da Sony como a maior bilheteria da história do Cine Globo, com a Sony, né? Então, meu Deus, foi muito gratificante. Então, na pandemia, a gente acabou se reinventando, com o People Truck fazendo cinema drive-in, a gente criou a pipoca gourmet, né? Então, vamos trabalhar, galera? Vamos trabalhar. Então, tava todos os cinemas fazendo a pipoquinha gourmet, e a gente vendia nas conveniências, vendia no mercado, inclusive está sendo vendido aqui em Juí. A gente começou a criar a campanha para ajudar o cinema, né? Digamos assim, eu compre 10 ingressos com validade de 2 anos. Eu não lembro bem exato qual era a validade, mas no mínimo era um tempo longo, mais de 1 ano. E aí foi uma forma que a comunidade abraçou também, né? A gente vendeu esses ingressos com uma validade longa para juntar um dinheiro nesse momento para poder pagar aluguel, porque nós temos outros. Três Passos é o prédio próprio da família, né? E Juí é o segundo prédio próprio, então, né? E as outras filiais é tudo aluguel, né? E esses pavilhão não é barato, né? Então, a manutenção, luz, né? Então, a gente criou N formas, assim, para poder captar recursos, né? Então, além da Bomboniere, além de vender os produtos da pipoca, fazer delivery, a gente fez esses cards de ingresso. A gente tinha esses projetos de cinema drive-in. Então a pandemia, por um lado, assim, hoje tudo a gente pratica. São coisas que ficaram, né? Então não dá para pensar que foi tão ruim assim, né? Então foi um aprendizado, né? Um teste grande, né, Levi? Também de paciência aqui, né? Mais resistência ainda, resistência. Né? A gente já tá chegando no final do programa aqui, até porque a obra tem que seguir lá, né, Levi? Eu tô me ligando aqui. Já cheguei a bloquear aqui. Vamos fazer o quadro existencial aqui pra gente fechar a conta do programa? Vamos lá. Começando com qual é o maior sonho atual do Roberto Levi Filho? O meu sonho tá chegando, e é esse sonho que eu acho que chegou um momento que eu perdi as esperanças, né? Mas não desistimos, a gente buscou todas as forças com a família, com pessoas que a gente ama, e tá chegando agora, dia 17 de abril, e esse é um dos maiores objetivos da minha vida, né? Coloquei toda a minha garra aqui, todo o amor e todo o aprendizado que eu obtive, né? Então é esse sonho, esse projeto é o Cine Globo Juí, que tá aqui. A coisa mais bonita que o Roberto Levi Filho já viveu? Coisa mais bonita? Vai dar dó na garganta, né?
É a família, cara. Eu saí cedo de casa, saí com 15 anos para estudar para fora, né? E como foi bom estar junto, assim, com a família. Então, família é a nossa base de tudo. Eu obtive muitos amigos eu tô com 36 anos, nessa andar da minha vida aí, morando em várias cidades, conheci várias pessoas, mas o fundo mesmo, quem sempre apoiou, quem nos deu nossa base, quem nos deu a nossa educação, a minha educação, né, foi a minha família, né? Então eu sou muito grato de ter presenciado, ter vivenciado com meus avós, meus pais, né, família toda unida e sempre ajudando. Isso é gratificante, né? A coisa mais triste que o Roberto Levi, filho, já viveu. É a perda dos familiares, né? Hoje eu vivo só com a minha mãe, né? E tenho ainda o meu tio, do lado da família Levi, tem o meu tio, né? Que tá vivo. E do lado da minha mãe tem ainda ótimos irmãos dela, né? Então a dor de perder um ente querido é muito forte, né? Então meus avós todos já foram, meu pai, então isso dá um nó na garganta, né? Isso dói bastante. O que é a morte pro Roberto Levi, filho? É uma nova vida, um novo passo, né? Então, dia 17 vai ser um dia que a gente vai estar mais conectado novamente com a minha família. Vai ser a palavra ia falar dupi! Vai ser um momento que a gente vai estar conectado junto. É um novo passo. E para finalizar, o que é a vida pro Roberto Levi, filho? A vida é uma caixinha de surpresa. E que você tem que aproveitar cada dia e fazer coisas boas, que a gente eu acredito muito que a gente tem energias positivas, né? Então a gente tem que sempre pensar positivo, que a gente vai atrair coisas positivas, né? Em todos os sentidos, desde as tuas atitudes, desde que tu faz para a comunidade, que sempre vai ter que retornar. Se tu fazendo o bem sempre, um exemplo talvez é isso. A gente sempre tentando ajudar diversas comunidades, vendo alegrias em diversos rostos, nas famílias, acho que sempre conspira ao teu favor, né? E talvez é por isso que a gente chegou onde a gente chegou. E finalmente você chegou aqui, por isso eu quero te agradecer imensamente, não só por estar aqui no Encontro Casual, Levi, mas também por trazer, resgatar esse sonho de um cinema desse porte que você está trazendo aqui para Ijuí, para nossa comunidade, porque há muito tempo a gente ansiava. Acho que só você talvez tivesse mais expectativa, mas eu tenho certeza que a comunidade de Ijuí está ansiosa para não só ocupar, mas vivenciar a experiência que o Cine Globo está trazendo para cá. Então, parabéns por todo esse legado que você traz junto contigo aí, que é de uma família, a terceira geração, trazendo agora também o cinema para Ijuí, nesse nível, um cinema que a gente merece, que é o Cine Globo. Então, parabéns. A comunidade merece, vocês merecem. E claro que a gente quer terminar aqui o programa com música, então você tem que anunciar mais duas. E nem falamos no programa das vivências, né? Todas as músicas anunciadas aqui foram de shows que você viu, né? Sei. Eu não queria botar um rock tão pauleiro aqui, esse final. Mas vamos lá. Todas tinham um contexto, né? Mas vamos... Qual banda do rock tu gosta aí? Mas são tantas. É complicado, né? Nesse momento, assim. Vou dar uma dica só porque vem uma coisa da Unijuí FM logo aí na frente, Guns N' Roses, quem sabe? Guns N' Roses? Vamos lá. Não? Vamos lá. Sei que você foi num show deles, né? Fui no show em 2017, inclusive eu levei minha família, meu irmão que era apaixonado por isso, né? E o cabeção, na hora de começar o show, eu falei, não sai, foi no banheiro. Nós estávamos na frente do palco. Eu falei, não sai, que é o nosso show da vida. Coloca, então, já que contextualizei todas as músicas, que Knock Heaven's Door, né? Que dia 17 eu vou estar lá batendo na porta do céu. Isso aí. Pra meu avô, meu pai, lá, familiares, tudo ver essa obra. Estarão lá, com certeza. E pra fechar a conta, Levi, o que a gente ouve? O Knock Heaven's Doors. E mais uma. Mais uma? São 6 músicas no total. Vamos lá, então, do... Cara... Puta, eu tô com Ozzy na cabeça, mas acho que vai ser o Megadeth na cabeça. Red Hot Chili Peppers tá vindo. Aerosmith tá vindo na cabeça. Poxa, vai o Aerosmith. Dream On. Um clássico. Pode ser.
Fechamos com essa? Fechou. Assim a gente finaliza o Encontro Casual. Levi, mais uma vez, obrigado. Parabéns, estaremos lá no dia 17. Por favor. Com o Cine Globo abrindo as portas para a comunidade de Juí. Encontro Casual fica por aqui, volta no próximo final de semana. Até lá. Valeu.